Vamos lá, repete assim comigo. Eu uso o meu desenvolvimento pessoal como uma forma de arrogância, como uma forma de punir os meus pais. Olha que louco isso. Estava numa sessão com uma cliente, a gente descobriu que o se desenvolver, buscar esse movimento de se autoconhecer profundamente, se buscar incessantemente por curas, se transformou numa forma de autopunição, do tipo, eu uso o meu processo de desenvolvimento pessoal para me vingar dos meus pais, para mostrar como eu sou melhor, para mostrar como que eu consigo me destacar na vida, que eu não preciso deles, que eu não preciso de ninguém. Então, no movimento, né, de autopercepção do cliente, enquanto a gente estava fazendo a constelação, ela fechou os olhos, daí eu peço, então veja o teu pai na sua frente, se veja nessa imagem e perceba como que você fica. E ela então vê o pai na frente dela, vê ela, eu falo, e como é que você sente o olhar do seu pai? Ah, meu pai diz para mim ali, ele tem um olhar como quem diz assim, eu estou julgando você. Ah, e o que você tem vontade de dizer para o teu pai? Ah, eu tenho vontade de dizer para o meu pai que eu me banco, que eu não preciso dele, que eu tenho todos os recursos aqui dentro de mim. Ah, legal. E como é que você se sente agora nesse momento? Né? Como que tá essa imagem aí? Como é que tá você em relação ao seu pai? Ah, eu tô bem grande. E como que tá o teu pai? Ah, meu pai tá bem pequeno. Ah, legal, interessante. Então, aí a gente foi evoluindo, né? A gente foi olhando, observando. Falei, como é que você vai se sentindo conforme você vê isso? Aí ela começou a sentir um peso. Ok, então veja se é possível agora você olhar para o seu pai e dizer assim para ele: querido papai, no fundo, no fundo, o que eu sinto mesmo é uma imensa saudade de você. E aí, quando ela consegue verbalizar isso, ela se rende num choro, um choro que vai soltando o corpo, ao mesmo tempo envergonhado. E ela vai soltando e vai relaxando a parte tensionada dela, que inclusive foi a queixa que a trouxe a essa constelação, né? E conforme ela vai soltando esse pescoço, ela vai percebendo que tudo que ela buscava, que tudo que ela fazia com o próprio desenvolvimento pessoal, no fim estava sendo um processo de autopunição. Quanto mais desenvolvimento pessoal ela buscava, mais ela se punia, mais culpada ela sentia. Porque aquilo estava sendo um movimento de se fazer sem querer, né? Obviamente que é inconsciente, de se fazer arrogante perante esse pai, de se fazer, eu não preciso de você, eu me banco sozinha. Quando ela se deu conta disso, ela pôde admitir profundamente, lá no âmago do coração, lá no âmago da alma, que ela morria de saudade desse pai. E assim, uma das coisas que a gente tem estudado bastante na mentoria, né, no programa Vida Viva, nas sessões terapêuticas, é o quanto que os nossos pais, por serem humanos e por terem as questões deles, acabam usando a gente, filhos. Você que é pai e mãe pode estar fazendo isso com seus filhos também, usando a gente no meio da relação deles, como mediadores dos conflitos deles. Isso é uma maldade, eu intitulei isso de maldade sistêmica, uma maldade inconsciente. Pais que se sentem sem recursos, utilizando o filho para mediar essa situação deles, para mediar o conflito entre eles, para mediar a falta de recursos que eles sentem que têm. E esse filho fica servindo anos e anos, até 70 anos de idade, até 80 anos de idade, até a idade que for, fica servindo ali como mediador dos conflitos dos pais e não vai para a própria vida. Só que no movimento de ficar ali no meio do pai e da mãe, nesse serviço tão pesado, esse filho acaba usando o próprio desenvolvimento pessoal como uma vingança. E não, então eu vou me vingar dos meus pais, me desenvolvendo, eu vou me vingar dos meus pais, mostrando para eles que eu sou melhor do que eles. Esse sentimento, ele é um sentimento desordenado, porque a intenção determina qual é o resultado que eu vou ter. Quando a minha intenção, quando o meu objetivo, mesmo que ele esteja inconsciente, o meu objetivo de buscar o meu desenvolvimento é ser melhor que os meus pais, é provar para eles que eu não preciso deles, é provar para eles que eu me banco, é provar para eles que eu fiz melhor do que eles, esse sentimento ele se transforma num grande agente punitivo. Por isso que vem doença autoimune,
Por isso que vem vários tipos de sintoma, dor na lombar, entre outras coisas, que vem esses processos de autopunição, principalmente físicos, aí que vem a doença. Às vezes, principalmente físico não, porque na verdade podem vir outros tipos de questões, né, que são os sintomas. Pode vir o problema financeiro, pode vir o problema de relacionamento de casal, qualquer tipo de problema que vai vir na sua vida, que te leva para o não fluir da vida, na verdade é um processo de autopunição. Eu não mereço usufruir a vida, porque eu estou fora do meu lugar. Então, qual é a solução? É encontrar esse lugar. E qual é o primeiro passo? É admitir que essa arrogância toda, que essa busca toda, que essa loucurada toda de tentar ser uma pessoa melhor, no fundo, denuncia uma grande saudade, uma grande vontade de voltar para o colo desse pai e dessa mãe, um grande desejo de ser cuidada, de ser olhada, de ser sentida por esse pai e por essa mãe. Quando você admite isso, você pode, até num exercício profundo, se conectar com essa essência. E aí, quando você se conecta com essa essência, você pode humildemente dizer: querido papai, querida mamãe, como pai, como mãe, no sagrado daquilo que vocês puderam me dar na vida, no sagrado da concepção, no sagrado da união de vocês para me conceber, através desse sagrado eu tomo de vocês a vida, eu tomo a melhor parte. Percebe como é diferente? Aí você pode dizer: e eu deixo a humanidade de vocês em paz, e eu deixo a relação de casal de vocês em paz. Aí nessa postura em que eu deixo a relação de casal dos meus pais em paz, eu deixo a humanidade deles em paz, eu consigo me aconchegar no colo espiritual que eles têm para mim. Percebe? Aí eu consigo relaxar, aí eu consigo soltar o meu pescoço, aí eu consigo soltar as amarras das doenças e dos sintomas que me trazem a não fluir na vida, tá? Então, eu fiz aqui uma breve explicação de algo muito importante para quem está se desenvolvendo sistemicamente. É muito sério isso, né? As pessoas não se dão conta. A gente teve um momento aqui nessa sessão, um momento muito interessante, porque jamais, não estava claro, eu não tinha visto isso ainda com nenhum outro cliente de forma tão clara, que muitas vezes a gente usa o processo de desenvolvimento pessoal para se vingar dos nossos pais, e o próprio processo de desenvolvimento pessoal, que era para ser uma coisa que nos liberaria, que nos impulsionaria, acaba virando mais uma forma de se punir, tá? Mas é possível sair disso com essa postura de: pera lá, qual é a verdade por trás disso tudo? A verdade é uma profunda saudade que eu admito, sinto e me rendo. Sim?